Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Para quem deve estar perguntando, vocês devem ter percebido, eu adoro chapéu e boné. E muitas vezes eu uso isso porque é preguiça de pentear o cabelo. Geralmente eu gravo os vídeos de manhã e esses chapéus e esses bonés é justamente para poder evitar de pentear o cabelo, tá? Mas enfim, hoje eu gostaria de ministrar uma palavra aqui, onde Deus tocou no meu coração, sobre a importância de voto, né, o verdadeiro significado e o poder de um voto, que baseado na história do voto de Ana, que era esposa de Eucana, e a história, subsequentemente, do profeta Samuel. Para quem não conhece, havia um homem nos montes de Efraim, Eucana, que ele era casado, ele possuía duas mulheres, Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos. Penina sempre humilhava a Ana, né, simplesmente pelo fato dela poder ter dado filhos para Eucana e Ana não ter gerado nenhum filho. Ana tinha o hábito de subir à casa do Senhor, né, o santuário em Siló, para fazer as suas orações e ter a comunhão com Deus. E certo dia, muito amargurada, ela estava fazendo suas orações em silêncio, né? Ela fez um voto ao Senhor. E detalhe importante, enquanto ela fazia o voto, né, ela prometeu dedicar a bênção ao Senhor, ou seja, ela abriu mão da própria vontade, da própria bênção, para que essa bênção pudesse beneficiar mais pessoas, né? Ao lado do santuário estava sentado o profeta Eli, que viu o sofrimento de Ana e pensou inclusive que ela estava embriagada pelo fato de ela estar orando em silêncio, né? E Ana respondeu ao profeta, explicou toda a sua angústia, o porquê daquilo que ela estava vivendo. Então o profeta Eli respondeu para ela ir em paz e que Deus pudesse conceder seu pedido, seu voto, pudesse se realizar. Ana, no ano seguinte, ela deu à luz ao profeta, à luz a um menino, que ela colocou o nome de Samuel, que posteriormente veio se tornar o profeta Samuel, né? Ou seja, a que tinha filhos, que era Penina, se tornou estéril, e a que era estéril recebeu a bênção e deu à luz não somente a Samuel, a 7 filhos, que Ana havia prometido a Deus, né? Que depois de desmamado, ela levaria ao profeta Eli e entregaria Samuel para que ele pudesse seguir os mesmos caminhos e se tornar um profeta. Enquanto Samuel crescia, ele ministrava perante o Senhor, ou seja, ele ia aprendendo com Eli, crescendo ao longo do processo, adquirindo experiência para que pudesse se tornar um profeta sob a direção de Eli. E o que mais me chama a atenção é que muitas vezes Deus fala com a gente de diversas maneiras, né? E o chamado de Samuel, a passagem me chamou a atenção que uma certa noite o Senhor chamou Samuel, e Samuel, achando que era Eli que estava o chamando, ele correu até o Eli e disse: estou aqui. Foi quando o profeta Eli disse: eu não te chamei, Samuel, volte e deite-se. E esse mesmo fato voltou a ocorrer 3 vezes. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a Samuel. Então foi quando o profeta Eli percebeu que o Senhor estava chamando Samuel durante a noite, durante a madrugada. E Eli orientou Samuel, né? Pela próxima vez que o Senhor falar, te chamar, diga: fala, Senhor, que teu servo está ouvindo. Foi quando Deus lhe fez uma revelação sobre a família de Eli. O ato se voltou a ocorrer, né? Deus chamou Samuel, e ele falou: fala, Senhor, que o seu servo está aqui. Então foi quando houve a revelação sobre a família de Eli. Seus filhos eram desobedientes, faziam várias coisas que desagradavam a Deus naquele tempo.
E os filhos de Eli foram mortos na batalha, durante a batalha dos israelitas e filisteus. A lição aprendida aqui é que Deus, muitas das vezes, fala de diversas maneiras, ou seja, através de sonhos, através de palavras, através de sinais, através de pessoas que Ele utiliza como vaso dele. É preciso que estejamos atentos aos sinais, às orientações divinas e que sejamos obedientes para cumprir o propósito dele. Os sinais, a palavra, a sua vontade. E a realização do voto é muito importante, porque Deus, na verdade, Ele nunca cobrou nada da gente. A gente tem um livre-arbítrio para decidir como viver e seguir o caminho que mais seja melhor, que a gente crê, né? Ou acredita, mas a palavra explica que é importante que a partir do momento que a gente faz um voto, é preciso que cumpramos esse voto. E que esse voto esteja alinhado com a vontade de Deus. Que abramos mão da nossa própria carne, que passamos a viver pelo Espírito, né? Pedindo sempre o direcionamento divino. Que Jesus Cristo, muitas das vezes, Deus fala através do seu próprio Espírito Santo, ou através de palavras, sinais, ou até mesmo de madrugada, como foi o caso de Samuel. E é preciso que o nosso voto, né, o nosso pedido, esteja alinhado com a vontade de Deus. Que muitas das vezes a gente almeja tanto uma coisa e aquilo não é o que Deus tem para nos dar. Né? E os planos de Deus são muito maiores. A Bíblia explica que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente possa pedir e imaginar. Um grande exemplo disso é o caso de Davi, né, que era um improvável, o mais pequeno da sua família. E mesmo assim, Deus escolheu e o preparou ao longo do processo e o exaltou no momento certo. Outro exemplo claro disso também é Gideão. Que Gideão era pequeno, né, de uma aldeia das aldeias mais pequenas que existiam naquele momento, e mesmo assim ele foi escolhido, foi preparado, né, que com apenas 300 soldados venceu mais de 130 mil homens. Né? Então, assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, mas Ele conhece o coração de cada um, e Ele escolhe através do coração, da sua comunhão, da sua vivência, e do seu amor, do seu perdão, um coração, ou seja, um coração humilde, simples e quebrantado, para que possa ser levantado e direcionado por Deus. No caso de exemplo de Ana abriu mão da sua própria vontade, do seu próprio benefício, mesmo sendo estéril, nunca ter tido filhos, ela entregou seu único filho. Outro exemplo claro disso também, de comunhão e de fé, foi a de Abraão, que entregou Isaac no holocausto, mas Deus viu o seu temor, seu coração, e concebeu o sobrenatural, guiando ele à terra prometida, mesmo com a idade avançada, sem saber aonde iria. Deus guiou ele à terra prometida, e mesmo com uma esposa estéril, com idade avançada, concebeu o sobrenatural, prosperando e sendo o pai de multidões. Ou seja, uma lição aprendida aqui é que, após a obediência e comunhão com Deus verdadeira, Deus operou o sobrenatural. Então creia, receba e tome posse que Deus, mesmo que independente que você esteja vivendo ou passando, está vendo tudo isso. Ele conhece seu coração e sabe suas necessidades. E no momento certo Ele irá te exaltar. Fique em paz, Deus te abençoe, viva em comunhão, agradeça sempre, independente de tudo. Pois Deus é o Pai de multidões e Ele opera sobrenatural. Um ótimo dia e uma excelente semana. Fique com Deus.